Olá, bem-vindo ao nosso canal. Vou dizer que nós estamos dando continuidade a nossos estudos maravilhosos e lindos que Deus nos tem mostrado por intermédio das suas sagradas escrituras. Louvado seja Deus, porque temos tido aderência, pessoas que estão se importando com o Evangelho, até porque este mesmo é o sinal que Jesus Cristo deixou, que o Evangelho do Reino será pregado em todo o mundo e testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Querido irmão, querida irmã, uma pergunta para que a gente comece com esse estudo que tem como tema primordial, o tema principal, a criação, é o seguinte: em quem você acredita? Quem tem governado a sua mente? Das quais teorias te tem sido predominante? A teoria da criação, né, que acredita que um ser superior criou o céu e a terra, ou então a teoria da evolução, que tem como base primordial a existência do universo em si mesmo e que tem evoluído também por si mesmo, sem a ajuda de uma entidade superior. Queridos, ultimamente tem sido muito difícil de poder identificar quem são os filhos de Deus, como têm se comportado os filhos de Deus, em que creem os filhos de Deus. Porque até pessoas que têm se intitulado como filhos de Deus, como entidades supremas, líderes religiosos, têm demonstrado por intermédio da sua fé, por intermédio da sua vida, que afinal de contas creem na evolução, na teoria da evolução, do que na teoria da criação. Na Bíblia, no livro de Gênesis, capítulo 1 até os capítulo 11, nos traz então o relato de como foi criado o céu e a terra. Nos traz o relato de onde é e qual é a origem dos seres vivos, qual é a origem dos animais, qual é a origem da terra. Quando nós lemos, é a única escritura que traz a veracidade das coisas. Nós conseguimos também entender que a semana da criação originou-se principalmente quando Deus estava a criar os céus e a terra, que são aproximadamente em 7 dias que o Senhor criou os céus e a terra. E nós conseguimos ver dentro deste período de 7 dias, no 6º dia o Senhor cria o homem e no 7º dia o Senhor descansou. Nós conseguimos ver que Satanás, por não ficar contente com isso, então ele traz a teoria da evolução para poder ofuscar a mente dos filhos de Deus e também rebaixar aquilo que é o valor do ser humano. Porque quando você acredita que o ser humano veio de seres, né, de outros seres não humanos, como por exemplo de macacos, quando nós damos o crédito de que o ser humano veio de anfíbios e começou a evoluir até chegar a um ser humano perfeito, em estatura perfeita, em simetria perfeita, então nós estamos a colocar a ausência, nesse caso, da existência de um Deus que criou todo o universo e especificamente a humanidade. Querido, nós fomos feitos imagem e semelhança de Deus, segundo o que está escrito em Gênesis capítulo 2. E não há nada que vem substituir esta mesma criação. O Senhor nos amou tanto que nos fez a sua imagem e semelhança, porque Ele disse: façamos o homem a nossa imagem e conforme a nossa semelhança, e que venha a ter domínio sobre os peixes, sobre as águas, e tudo quanto Ele chamar, assim será o seu nome. E o Senhor, ao fazer, nesse caso, ao criar a terra, Ele colocou como o representante desta mesma terra os nossos primeiros pais, que são Adão e Eva. Mas à medida que o tempo foi passando, Satanás se levantou juntamente com seus anjos e os seus discípulos, que levantaram a teoria da evolução. Essa mesma teoria da evolução não menos, não mais do que a substituição do nosso valor, a substituição daquilo que é a imagem e semelhança de Deus, que somos nós. Em Salmos capítulo 19, nos versículos 1 até 6, traz a descrição de que o céu, o firmamento e tudo quanto anunciam a glória de Deus. E o firmamento, ele dá testemunho daquilo que o Deus fez com suas próprias mãos. E em Salmos 36 vem dizer que pela palavra todas as coisas foram criadas.
Então, não há outra razão para podermos dar crédito a não ser na Bíblia Sagrada. Por essa razão é que eu venho partilhar isso para ti, para que tu possas partilhar isso com outras pessoas também. Talvez você já conheça sobre esta mesma teoria. Talvez você já conheça sobre que é Deus quem criou os céus e a terra. Mas o mesmo Deus que criou os céus e a terra também é o mesmo Deus que pode trazer ou criar em nós um coração puro. É o mesmo Deus que pode limpar os nossos pecados. É o mesmo Deus que pode transformar a nossa vida de imperfeição em uma perfeição. É o mesmo Deus que até agora continua a pelejar pelos seus filhos, por qual Ele tanto ama. Satanás ele tenta usurpar o poder que é dado unicamente a Jesus. Mas nós temos a plena certeza de que Jesus, ao vencer na cruz do Calvário, ao trazer a vitória sobre nós, Ele tomou sobre si o mundo que anteriormente estava sendo usurpado por Satanás. No livro de Apocalipse, capítulo 7, Apocalipse capítulo 14, versículo 7, diz que temei a Deus e dai-lhe glória, porque vinda é a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Por essa razão é que não existe um outro Deus, não existe uma outra teoria na qual nós devemos adorar, a não ser a teoria da criação na qual devemos colocar em prática. Porque o nosso Deus, a quem criou o céu e a terra, é o único que deve ser adorado, é o único que deve merecer o nosso temor, é o único que deve merecer a nossa reverência, pois Ele é quem criou os céus e a terra. É só a gente pensar, por que até agora dos macacos não evoluem homem? Por que até agora dos anfíbios mais pequenos não evoluem homens? Claramente porque foi uma teoria muito falsa. E também não só, a Terra não surgiu de uma explosão, pelo contrário, foi Deus quem criou. Então, se você crê nisso, compartilhe, não fique calado, faça alguma coisa, porque Deus ama-te muito. Que o Senhor o possa abençoar em tudo quanto você fazer, em sua família, na sua vida, na sua saúde, na sua vida econômica, em tudo quanto você fazer, o Senhor possa te abençoar.